Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Uma alegria estar convosco mais uma vez. O pastor Vanderlei nos falou esse convite e eu falei para ele que é um trabalho muito legal. E quando eu vi essa mesa aí, eu lembrei um pouco daquilo que acontecia na igreja primitiva. E é muito legal porque a igreja primitiva, a Bíblia diz que os de fora se encantavam com a comunhão que havia entre eles, pastor. De modo que, por exemplo, quem tinha, comia, e quem não tinha, comia também. Então essa iniciativa é muito boa, e assim, fazendo as falas do pastor a minha, não vai embora não, sem ter esse momento de comunhão, é um culto especial, né? É um bate-papo entre amigos. O pastor falou que a gente vai terminar mais cedo, para você ter esse momento de mesa, de comunhão. Às vezes a gente só se vê no domingo e você nunca teve a oportunidade de dar paz, conversar um pouquinho mais. Então assim, eu creio que esse é o tempo que Deus preparou. E olha que bênção. Você não vai nem precisar gastar mais, né, irmão? Deus já preparou uma mesa aí. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, gente. Agora eu convidar todos para a gente ficar de pé. Nós vamos apresentar a vida do pastor Anderson e as nossas vidas também. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Pedimos, Pai, que o nosso coração esteja preparado para receber palavras que vão nos edificar, palavras que vão nos orientar, palavras que vão nos dirigir, palavras que vão mudar o que precisa ser mudado, vai limpar o que precisa ser limpo, vai santificar o que precisa ser santificado. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Espírito Santo, usa o teu filho como tu tens usado. E toda a igreja em comunhão, diga amém. Dá aquela linda salva de palmas para Jesus. Chega, pastor. Meus irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão das crises, né? Pensar um pouquinho sobre como nós podemos superar, né, as crises familiares, e essa é a nossa temática hoje. Eu acho que todo mundo passou, passa ou vai passar, pastor. Amém. Bom, eu queria começar aqui, eu tenho perguntas também, e muitas pessoas nos perguntam, então eu vou trazer as perguntas de vocês para esse altar aqui, tá? Pastor, tem como a gente evitar crises na família? Bom, meus irmãos, talvez, foi como o pastor falou, talvez já foi até essa pergunta sua. Primeira coisa que a gente precisa entender, que quando a gente fala de crise, nós temos aquilo que nós chamamos de crises que são provocadas. Tem crise que você provoca, pastor. Sabe aquela coisa assim que você não vigiou? Você não vigiou, você acabou provocando a crise, né? Eu costumo dizer que tem crises que a gente provoca, mas também, pastor, tem crises que são conhecidas como crises circunstanciais. O que são as crises circunstanciais, meus irmãos? É aquelas crises que de repente chegam. E é interessante, pastor, porque eu falo o seguinte: você trava na janela, trava na porta, encosta o sofá, tapa todas as brechas, e de repente a crise chega. Aí você diz assim: meu Deus, por onde que entrou? Por onde que veio essa crise? E eu preciso dizer algo para vocês, irmãos. Essa questão da crise não é só um problema que te abate, é um problema que abateram também, pastora, famílias dentro da Bíblia. E eu queria aproveitar para ler um texto aqui. Eu vou ler um texto, pastor, para falar sobre uma família que viveu um grande momento de crise. E eu quero pensar dentro dessa nossa fala à luz desse texto, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer resposta para você. Livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 5. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 5. Diz assim, ó: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel,
veio uma grande fome sobre a terra. Por este motivo, um certo homem de Belém de Judá partiu com sua esposa e os seus 2 filhos, a fim de morar por algum tempo nas terras de Moabe. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quiliom eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia dos seus 2 filhos. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma se chamava Ofra e outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quiliom também morreram, e Noemi ficou só, viúva e sem filhos. Olha que crise. Essa família, queridos, eles, por conta de uma situação, levam eles a agir procurando um refúgio. Eles começam a tentar fugir dessa crise. E no meio dessa fuga, outras situações passam a acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. O vocábulo crise, pastor, dentro, a palavra crise dentro do vocábulo chinês, é interessante que isso é discutível, mas muita gente escreve sobre. Diz que tem dois significados. Um é caos mesmo, aquilo que nos abate, do tipo, por exemplo, quando você diz assim, fulano está em crise, ou você está dizendo que a doença dele talvez se agravou, você está dizendo que algo veio pesado. Mas há também um outro significado, oportunidades. Então, crise para alguns é o fim, é o caos, e para outros é oportunidade. A questão é como você está enxergando tudo isso. E eu tenho um exemplo muito simples, pastor, que eu já citei aqui uma vez falando, que na época de crise, quem me ouve diga amém. Amém. Glória a Deus. Na época de crise, uns choram e outros aproveitam para vender lenço. Como assim? Ô pastor, a coisa está feia, eu sei que está ruim, sei pior que está. E o senhor olha para mim e diz assim, pastor, eu sei que está feio, mas se o senhor precisar, eu tenho um lenço aqui, eu estou vendendo. Vai ajudar a enxugar suas lágrimas. Ou seja, é você enxergar oportunidade no meio do caos. Você crê que Deus vai te dar visão hoje aqui? A ideia é essa, pastor. A ideia é essa. Glória a Jesus. Então repita assim comigo. Existe possibilidade de evitar que uma crise entre na minha casa. Levanta a mão direita e diga, só Deus pode me dar essa direção. Agora olha para alguém do lado e diga para essa pessoa assim, vai depender como você vai fazer nessa hora, né? Qual vai ser o seu comportamento? Então o bom, irmão, é que existe a possibilidade da gente fechar as portas da nossa casa e não deixar a crise entrar. Primeira coisa que eu quero perguntar ao pastor, existe também um perigo da falta de liderança espiritual dentro da casa. Esse é um ponto fundamental, irmãos. Olha que interessante. Eu li a narrativa dessa família. Quem é essa família? Todo mundo aqui já ouviu falar de Ruth, o livro de Ruth, né? Todo mundo já ouviu. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Houve uma grande escassez. Olha que interessante isso, irmãos. No dia em que julgavam os juízes, aonde é que eles estão? Só para você voltar no tempo, o povo peregrinou no deserto. Olha que interessante. O povo peregrina no deserto e Josué entra com o povo na terra prometida, amém? A terra prometida era a terra que mana leite e mel. Josué morre. Quem começa a julgar? Os juízes. Então, se os juízes estão julgando, então eles já estão na terra que mana leite e mel. E como é que pode ter fome na terra que mana leite e mel? Como é que eles estão enfrentando uma escassez na terra que mana leite e mel? Aí o texto é claro. Se você for lá para o livro de Josué, capítulo de número 21, verso 25, diz assim: não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Então o problema da crise não estava em Deus. O problema da crise é que o povo deixou de buscar a Deus. Meu Deus.
Não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. E o período dos juízes, pastor, ele é marcado justamente assim. O povo pecava, deixava Deus, aí a consequência vinha. Quando a consequência vinha, o povo clamava por misericórdia. Deus levantava um juiz para dar livramento para o povo. Quando o povo estava na bênção, esquecia de Deus e a crise voltava. É por isso que tem crente, tem família, que a vida dele fica assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Deus quer afirmar ele, Deus quer dizer assim, eu quero te dar um novo tempo. Mas aí ele fica nesse negócio. E aí o que acontece? Qual o perigo da falta de liderança espiritual? Foi a pergunta que o pastor fez. O perigo é que a nação não tinha uma liderança espiritual. Tudo bem, a nação pode não ter, mas e a minha casa? Porque às vezes, pastor, a gente fica dizendo assim, problema, e o Brasil está assim, problema é da liderança tal, problema é da liderança tal. Mas o que me chama a atenção é que a crise bateu, não foi só para uma casa, foi para toda a nação. O problema é que se faltar liderança na sua casa, você se desespera. Se faltar liderança na sua casa, você começa a ficar assustado. E foi o que aconteceu com Elimeleque. Na hora que a crise chegou, primeira coisa que ele faz é desesperar. A gente precisa sair daqui, precisa sair daqui. Aonde é que eles estavam? Na terra da promessa. Terra que manda leite e mel. E porque a crise chegou, você vai sair de onde Deus te colocou? Meu Deus, forte, hein? É isso aí, pastor. Então o senhor está falando que, vou dar um exemplo, eu como pastor aqui da igreja, essa igreja tem liderança. Sim. Então, vamos lá. A Fabiana, faz assim com a mão, Fabiana. Ela seria, então, uma pastora na casa dela. Sim, uma liderança espiritual dentro da casa dela. Ah, tá. E no caso aqui, o Alex que toca aqui, ele é o pastor da casa dele. Sim, é o sacerdote lá dentro. Olha aí, olha para o termômetro lá e diga assim, tá cheio de pastor aqui hoje, hein? Diga aí. Olha que legal, gente. Autoridade espiritual dentro da sua casa. Bonito isso, hein? Quem está gostando, diga glória a Jesus. Hoje você vai sair daqui tirando até oferta dentro da sua casa, irmão. Pastor, o Salmo 33, verso 12 diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para pertencer. Eu não estou ferindo exegese do texto, mas eu vou fazer uma leitura assim: como é feliz a casa que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para pertencer. Você já parou para pensar, irmão? Lá fora pode estar em crise, mas você está em Cristo. Lá fora pode estar tudo dando errado, mas você ainda tem uma boca para clamar, tem um joelho para dobrar. Aleluia! A hora que você tem que exercer o seu sacerdócio, dizer assim: eu não criei os meus filhos para droga, eu não casei para me divorciar, eu não constituí a minha família para se diluir. Aqui dentro tem alguém que serve ao Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Glória a Deus. Tem que exercer a liderança espiritual, pastor, dentro de casa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pastor está me dando essa liberdade. Queridos, tem hora que você tem que ter discernimento, que nem tudo é natural. Quantas das vezes eu não vejo a minha esposa levantando de madrugada e orando, e aí ela me conta, eu sou o dominhoco, né, irmão? Eu não ouço nada. Às vezes você ouviu que fulano tossiu, você ouviu que eu disse, eu não ouvi nada, irmão. Então de vez em quando ela me conta, e diz assim, eu levanto aquele jeito, o que foi? Vamos orar aqui na casa? Vamos orar porque o negócio está meio estranho. Hannah já acordou meio assustada, eu vi que a inquietação, se você crê eu não sei, até a cachorrinha que a gente tem, a cachorrinha corre e fica do nosso lado. Aí a Cláudia diz assim, vamos orar. E é impressionante, irmão. Às vezes é de madrugada, a gente levanta e estender a mão. Aqui não. Essa casa serve ao Senhor. Essa casa serve ao Senhor. Deus está te dando autoridade espiritual. Eu creio. Pastor, eu vou levantar uma questão aqui. Suponhamos que eu tenho aqui uma pessoa, mulher, que ela é crente e o marido não é crente. Ela se torna uma autoridade espiritual dentro da casa dela. A Bíblia fala que o marido não crente é santificado pela mulher crente, né? Mas isso não quer dizer que ela tem que tomar a frente dos negócios da casa. Então tem que ter uma participação dos dois, né? Sim, sim. É interessante você entender que você é uma autoridade espiritual porque você serve a Deus.
Mas mesmo assim, ele é uma autoridade constituída como esposo, como cabeça, mas é importante os dois estarem juntos, né? A gente sempre usa assim, algumas expressões, os homens dizem assim, né? Há algumas frases, não só dos homens. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande... Só que não é isso que a Bíblia diz. Verdade. A mulher foi tirada da onde? De trás, o homem ou do lado? Da costela. Do lado. Então a frase é assim: tu saiu da minha costela. Um grande homem sempre tem uma grande mulher. A mulher podia ter dado glória a Deus, você perdeu a oportunidade. Bonito. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmão, deixar isso bem claro. Você que é evangélica, que é cristã, e você frequenta a igreja, o marido não frequenta, porém o marido, ele diz, vai lá, ora por mim. Você vai ter um discernimento do que está acontecendo dentro da sua casa espiritualmente. Então você acaba sendo uma coluna, uma autoridade, uma liderança. Então repita assim comigo: o perigo da falta de liderança na minha casa não vai ter mais. Posso ouvir um glória? Você pode ir para Jesus bem forte, gente? Ai, que bom, você pode ir bem forte. Eu também coloquei no banner qual o perigo da fuga. Isso aqui é interessante, vamos ouvir. Essa pergunta, irmãos, ela é interessante porque não é o que me acontece que me faz diferente. É como eu reajo diante daquilo que me acontece. O pastor fez uma pergunta: quem é que passa por crise? Eu passou, todo mundo levantou a mão. Mas o que vai fazer de você especial não é o que te aconteceu, é como você reagiu diante daquilo que te aconteceu. Por quê? Porque diante das crises nós precisamos entender uma coisa: fugir nem sempre é a melhor opção. Por quê? Porque tem pessoas que têm fugido de toda e qualquer circunstância. Deu uma coisinha errada, ele foge. Deu qualquer problema, ele foge. Foge de relacionamentos, vai fugindo de responsabilidades. E aí o que acontece? Ele não se estabelece em lugar nenhum, porque está sempre fugindo. E na verdade, Deus não te chamou para ser um fugitivo. Deus te plantou numa terra para te fazer crescer. Mas qual que é o perigo da fuga? Por quê, irmãos? Porque a crise, diante dos problemas, a gente tem sempre, por exemplo, vamos pensar aqui, três opções. A primeira é suportá-los. E aí quando a gente fala de suportá-los, é aquela velha ideia, pastor: vou empurrando com a barriga. Fazer o quê mesmo? Esse aí nunca vai melhorar. Minha vida nunca vai mudar. E aí, parece que eu vou suportando, mas na verdade, eu vou vivendo um jugo. E a gente esquece que a palavra de Deus diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esses dias eu encontrei uma pessoa, faz um tempo já, a gente fala esses dias, mas faz um tempo, e um pastor, eu disse: tudo bem, pastor? Ele disse assim: estou aqui batendo o coração. Eu disse: ainda bem, porque no dia que parar, deu ruim. Às vezes, a gente não vive, a gente sobrevive. E essa sobrevida não é o que Deus tem para você. Deus tem para você vida. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida, para te restaurar, para restaurar a tua casa, a tua família. Então, eu vou fugir? Não estou fugindo, mas pastor, mas estou suportando. Fazer o quê? Ó céus, ó vida, ó azar. Vai para o culto hoje? Melhor estar lá do que não estar. Você lembra do que quando João, Deus fala a João escrever as cartas da igreja Apocalipse? Porque não és frio e nem quente, vomitar-te é morno. Uma pessoa que apenas suporta os problemas e as crises é morno. Vai para o culto hoje? E aí como que está o casamento? Ruim com ele, pior sem ele. Mas aí como que está a vida financeira? Meu filho, vou aqui. Um dia eu vendo o almoço, compro a janta, no outro dia eu não janto, compro o almoço, e a gente vai só empurrando. Aí, olha a oração dele: Jesus,
volta logo, acaba com tudo isso aqui, explode todo mundo, porque ele não quer ir para o céu porque ele tem sede de estar com Deus. Ele quer ir para o céu por dois motivos. Primeiro, porque tem medo do inferno. E segundo, porque ele quer fugir daqui. E não é isso. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha o verso: aqui na terra como é no... Então diga assim comigo: a minha casa tem que ser um pedaço do céu. Um pedaço do céu. Tem que ser. Então é perigoso você apenas suportar. Aí você diz assim: então vou fugir. Só que eu preciso entender que fugir nem sempre é a melhor opção, como eu falei para você. E deixa eu te explicar uma coisa: existe uma diferença entre fuga e escape. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, tem hora que Deus nos dá escapes, e tem hora que é a gente que quer fugir. Escapes são livramentos, fuga é você que está escolhendo. Então talvez o que você está pensando que é escape, não é escape, é fuga. Fica onde Deus te mandou ficar. Aleluia. Quem sabe não é um escape. Escape, querido, é quando Deus te livra do perigo, quando Deus te dá uma providência, quando Deus te dá uma direção, quando Deus te dá o norte. Sabe o que aconteceu com essa família? Eles estão deixando a terra da promessa e olhando para Moabe. Queridos, se o lugar deles fosse Moabe, Deus tinha mostrado Moabe. Não foi Moabe que Deus mostrou, foi Belém de Judá. Tem gente que está achando que é escape. Não é escape, é fuga. Cuidado, cuidado. Então, pastor, o que eu faço? Aprende a usar isso ao seu favor. Como assim? Querido, você sabia que às vezes Deus usa as crises para nos fazer crescer? É aquela famosa zona de expulsão que tanto a gente fala hoje. A zona de expulsão. Talvez, se você não tivesse um problema, você não identificaria a necessidade. A partir da necessidade nasce um objetivo. A partir de um objetivo nasce uma ação. Com a ação vem o resultado, e com o resultado o sucesso. Aleluia. Mas se você fugir, você não vai saber o que Deus tem para você. Se você fugir, então o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a usar essa crise ao meu favor. E quando a gente estuda o avião, pastor, é interessante, porque para o avião subir tem que ter vento contrário. Se não for a pressão do vento, e isso é interessante, a turbina o impulsiona, ele está indo, e aquelas asas enormes abertas, não é à toa, porque à medida que a turbina está impulsionando e o vento contrário está fazendo a pressão tanto no bico do avião quanto nas asas, é o impulso que ele precisa. Depois que ganhou esse impulso, aí ninguém segura mais. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez esse vento contrário que veio é só para te fazer voar, é só para te fazer avançar. Deus tem coisa boa para a tua vida. Não fuja, enfrenta, porque Deus vai restaurar tua casa, tua família, teus negócios, a tua empresa vai crescer, teus negócios vão avançar. É isso, pastor. Meu Deus do céu, diga aleluia. Olha que legal, gente. O tema do bate-papo aqui é superando, não suportando. Superando crises, não suportar crises. Em outras palavras, eu não posso aceitar. Que tem pessoas que aceitam. Quem entendeu o que o pastor falou aqui? Tem pessoa que fala: não, tá bom, vai indo, só que aquilo vai crescendo. Sim ou não? E por que ele colocou aqui, né, essas palavras? Porque eu perguntei para ele qual o perigo da fuga. Porque a fuga traz consequência. O profeta Jonas fugiu. E teve o quê? Teve festa? Teve palminha? Tempestade, não passou. Teve tempestade. Então, às vezes, a nossa casa, irmão, eu me enquadro. Eu sou pastor aqui, mas eu também sou pastor na minha casa. Minha esposa é pastora aqui, mas também ela é uma sacerdotisa em casa. Então, às vezes, nós ocasionamos as tempestades porque nós fugimos, olha isso, das nossas responsabilidades. Eu só estou trazendo o que o pastor já nos ensinou.
Vamos assumir as nossas responsabilidades hoje, sim ou não, gente? E você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Sabe aquela pessoa que você está orando, fazendo campanha, indo para um monte, jejuando para estar na igreja? Você não vai mais fugir do problema, você vai enfrentar o problema. Deus vai te usar. E tu e a tua casa será uma bênção. Aplauda para Jesus bem forte aí, gente. Oh, coisa boa. Antes de eu fazer a pergunta para o pastor, eu queria fazer uma pergunta aqui. Será que é só na minha casa? Quem aqui conhece alguém lá em casa? Fala aí para alguém do lado, diga assim: ei, lá em casa, fala aí. Quem aqui conhece alguém lá em casa que é esquentadinho? Hã? Meu Deus, tem gente que faz assim, pastor. Olha a pergunta que eu vou lançar para o pastor Anderson, que não está no banner não, hein? Olha a pergunta, pastor: é perigoso tomar as decisões no calor do momento? É interessante, pastor, porque isso, segundo pesquisadores, pessoas que trabalham com comportamento humano, se você tomar a decisão no calor do momento, nos primeiros 10 segundos ali de fúria, de raiva, você pode cometer as maiores besteiras da sua vida. Você pode tacar o que você tem na mão, você pode proferir palavras que depois você vai dizer assim: mas eu não queria dizer isso, mas disse. E é interessante porque nós precisamos compreender que uma flecha lançada não volta mais, uma pedra atirada não volta mais, e uma palavra dita também não volta. E uma palavra, ela tem poder gerador. Uma palavra tem poder gerador, ela tem poder de gerar muitas coisas em nós. Então, quando o pastor fala qual é o perigo de você tomar as decisões no calor do momento, é que a grande questão é que você acaba tomando essas decisões sem consultar o Senhor, sem pedir a direção a Deus. Nós viemos na igreja aos domingos, outros dias assim: Senhor, a minha vida é tua. Nós citamos: o Senhor é o meu pastor. Você sabe qual é a responsabilidade de um pastor? Guiar, dirigir, alimentar, cuidar, apacentar. Mas você diz: o Senhor é o meu pastor, mas é você que toma a decisão. Então o perigo de você tomar as decisões no calor do momento é que você acaba não consultando o Senhor. Só para os irmãos entenderem dentro do texto que a gente está meditando, olha que interessante isso. O texto diz que por conta da crise, pastor, que eles estão enfrentando, o Elimeleque, cujo nome significa Deus é o meu rei, olha que interessante. O nome dele, etimologicamente falando, significa Deus é o meu rei. Ele decide, sem consultar ao Senhor, sair da terra da promessa e ir para Moabe, sendo que biblicamente era proibido por Deus que eles tivessem aliança com os moabitas. Quer ver? Eu vou até ler um texto aqui, eu preparei aqui. Deuteronômio 2:9 diz assim: então o Senhor me disse: não perturbe os moabitas e nem provoquem guerra a eles, pois não darei a vocês parte alguma na terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Olha o que Deus está dizendo: eu não quero que você tenha parte nenhuma com eles. Como é que eu tomo a decisão de ir para um lugar que Deus disse para mim que eu não tenho que ter parte com eles? Eu acho que isso fala muita coisa para nós. Que decisão você está tomando de ir para onde? Sabendo que Deus não está lá, sabendo que Deus não quer você lá. Pastor, mas eu não aguento a minha casa, eu não aguento aquilo que eu estou enfrentando. E aí você tem um problema, sabe por quê? Porque tomar as decisões no calor do momento, muitas das vezes tem por trás escondido algumas coisas. E eu queria pensar com você. Primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado ao tomar as decisões no calor do momento, sem consultar a Deus, é que as nossas necessidades físicas podem estar falando mais alto do que os valores e princípios divinos. O que eu acho está prevalecendo e não o que Deus quer para mim. Por que eu preciso tomar cuidado com isso? O que levou Elimeleque a tomar a decisão de ir para Moabe? O texto lá de Ruth diz que ele vê as campinas de Moabe. Diz assim: aqui não tem pão, e lá eu vejo o campo vasto. Sabe o que foi?
a necessidade da carne, ou seja, a fome. Quando a tua carne começar a falar mais alto do que o teu espírito, você acaba tomando decisão no calor do momento. Se a tua carne falar mais alto, você toma decisão sem pensar, você vai embora de casa, você faz qualquer besteira. A tua carne não pode falar mais alto do que os princípios espirituais que Deus te deu. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Um outro ponto que nos leva a tomar essas decisões precipitadas é o medo. Por quê? Talvez ele está com medo de passar fome. Talvez ele está com medo das coisas desandarem. E deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz lá no livro de João: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu sou um pai, eu não sou qualquer um. Eu não te coloquei numa terra para que você venha morrer. Querido, você é pai, você é mãe. A Bíblia diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se você não quer mal para o seu filho, você acha que Deus quer o teu mal? Deus tem o melhor para você. Lança fora esse medo. O medo, pastor, ele é muito complicado, porque o medo ele nos rouba. O medo ele nos rouba. O medo rouba a direção. O medo ele é tão complicado porque se ele virar pavor, ele te leva ao desespero. E no desespero você toma a decisão precipitada. Por quê? Queridos, tem pessoas que por uma fobia, por um medo, ele sai desorientado e acaba sofrendo um prejuízo pior. Eu conheço um caso, é triste, mas uma pessoa que estava no ônibus nas enchentes de São Paulo, e esse ônibus começou, as águas começaram a subir e o ônibus parou. O motorista disse assim: gente, ó, ninguém sai porque é perigoso. Mas começou a bater um desespero nele quando ele viu a água. Eu vou descer, ninguém conseguiu conter. O motorista disse assim: é por sua conta e risco. Ele desceu do ônibus, infelizmente morreu afogado. O medo faz ele tomar decisão precipitada. Tem gente, pastor, que por conta da crise o medo abateu, esse medo virou pavor, e o pavor está fazendo ele agir sem pedir direção a Deus. Meu irmão, se você ficar na direção de Deus, Deus não vai fazer você perecer. Ele é um Deus que prepara a mesa no deserto, Ele manda a providência da onde não vem. Eu quero ser profeta da palavra de Deus sobre a tua vida e declarar: fica onde Deus te plantou, fica onde Deus te colocou. Deus vai restaurar a vida do teu esposo, vai restaurar a vida da tua esposa, vai restaurar a vida dos teus filhos. A tua casa vai ser uma bênção. Você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então cuidado com isso. Cuidado, não é assim, pastor. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A gente pode colocar como exemplo Ló tomou uma decisão precipitada? E o senhor estava pregando aí, veio no meu coração, né? Abraão deixou ele à vontade, certo? Sim. Ele foi por vista. Sim. E envolveu toda a sua família, né, pastor? Colocou toda a sua casa. Olha que perigo, muito forte isso, hein, pastor? Uma empolgação minha pode levar até a mudança. Por que eu estou perguntando isso? A gente é pastor, a gente ouve pessoas pedindo oração, e às vezes você fala: meu Deus, mas a pessoa está na igreja, por que ela caiu nesse laço? Que laço, pessoal? Vamos lá. A pessoa é dizimista, a pessoa é ofertante, a pessoa está debaixo de uma cobertura. Aí eu vi uma casa, pastor, nós vamos comprar. Aí cai num laço. Ou eu vou sair de uma empresa, vou começar um negócio, cai num laço. Às vezes a decisão tomada, às vezes por vista, né? Aquela ilusão, pronto, achei a palavra, essa ilusão, tipo assim: nossa, eu vou arrebentar. A gente precisa ter muita calma, né, pastor? Sim, é por isso que, irmãos, você tem que orar. O melhor lugar que você está é no centro da direção de Deus. Eu vou falar uma expressão aqui que talvez sou estranho para você, mas você vai entender. Se Deus estiver com você, até o inferno vira céu. Oh, glória! Se Deus estiver com você, até o inferno vira céu. Por quê? Porque céu só é céu
porque Deus está lá. Vou falar de novo, o céu só é céu porque Deus está lá. Se tirar Deus do céu, sabe o que fica? Rua de ouro, pó, essas coisas, não tem valor. Tem valor é porque Deus está. Então, se você tiver com Deus, o inferno vira céu. Alguém pode olhar e dizer assim: isso não vai frutificar, isso não vai dar em nada. E alguém disse para você: mas foi a direção que Deus me deu. Acredita, porque Deus vai fazer brotar. Você quer ver uma coisa? Aproveitando o gancho que o pastor falou, o Jó foi para as campinas de Moabe, se encantou lá e só deu problema, porque os moabitas são fruto do incesto. Só deu problema. No entanto, olha o Isaac, Gênesis 26. A Bíblia diz que diante de uma crise, de uma seca, aí ele, como é que eu faço? Aí o Senhor aparece e diz assim: não desças ao Egito, fica na terra que te mostrar. Aí a Bíblia diz que ele habitou em Gerar. Só para você entender geograficamente onde ele está em Belarróia. Belarróia etimologicamente quer dizer assim: aquele que vive e me vê. Tu está na crise, mas ele está te vendo. Tu está na crise, mas ele está te vendo. Aí em Belarróia está aqui, geograficamente falando, para você entender. O Egito estava embaixo e Gerar estava um pouco acima. Aí Deus está dizendo assim: meu filho, fica aonde eu te mostrar, porque se for pela tua decisão, tu vai descer, mas se for na minha direção, tu vai avançar. Ele foi habitar em Gerar, e a Bíblia diz que naquele ano ele colheu 100 por 1. Glória a Deus. Naquele ano, aí a gente faz uma pergunta para o texto: que ano? O ano de seca, o ano de crise. Que ano? O ano de crise. Então diga assim para mim, diga assim comigo: no ano de crise. No ano de crise. Deus vai me fazer colher. Deus vai me fazer colher. Agora se fica na direção, né, pastor? Ô pastor, outra pergunta, não tem nada anotado, a gente sabe disso. A concordância também, a participação da concordância no lar entre uma decisão também ajuda muito, né? Ah, com certeza, a Bíblia diz, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, até o texto que a gente trabalhou em Amós. Mas o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Quando a gente trabalha em concordância, o pastor falou de concordância. Você sabia, irmão, que a concordância ela é boa? Entenda bem o que eu vou falar. Até para o mal. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 11, você vai ler a história da Torre de Babel. E a Bíblia diz assim: o povo era um só e falava uma só língua. Aí Deus olhou e disse assim: portanto desçamos e confundamos, porque como eles estão no mesmo propósito e falam a mesma língua, não há nada que os detenha. É forte, né, pai? Então no dia que eu e você aprender dentro de casa, falar uma mesma língua, e isso aqui vem do céu, né, pastor? Que língua é ela? Que língua era essa que eles falavam? Que língua era essa? O povo é um só, Gênesis 11, e falam a mesma língua, porque Babel é a confusão das línguas, é a confusão. Aí a gente faz assim: que língua é essa que eles falavam? É a língua do reino. Por quê? É a língua que Adão ouviu quando foi criado, Eva falava, seus filhos falavam, e chegou até Babel. O problema é que eles falavam uma mesma língua, tinham o mesmo propósito, só que o propósito deles não era em agradar a Deus, o propósito era desobedecer. Aí deu ruim. Se você não estiver na direção, vai dar ruim. Forte isso, hein? Diga aleluia, gente. Eu estou aprendendo bastante aqui hoje, viu? Que legal. A outra pergunta, pastor, essa aqui é muito boa. Como lidar com a ilusão da falsa estabilidade? Então, a maioria de nós que quer fugir, que quer fugir da crise, ninguém quer fugir da crise para procurar algo pior do que você está vivendo, não é verdade? Eu nunca vi ninguém, chegou para mim, talvez chegou para o pastor: ô pastor, ora por mim, porque eu estou pedindo a Deus para sair daqui para ir para um lugar que eu quero passar mais prova do que eu passo aqui. Você já ouviu alguém orando assim? Então, normalmente, quando alguém
quer fugir de uma crise, ele está procurando uma certa estabilidade. Ele quer fugir de uma situação, quer fugir de um problema. Deixa eu te dizer uma coisa, até o suicida, às vezes ele não quer matar, tirar a sua própria vida, ele quer matar a dor que ele está sentindo. Mas esse não é o caminho. Deus tem cura para o teu coração, Deus tem cura para a tua alma, Deus tem cura para a tua vida. No entanto, às vezes, nós queremos buscar essa estabilidade, essa segurança, longe de Deus. Por quê? Moabe representava estar longe de Deus. Belém de Judá, e o nome Belém de Judá, né, Bet, casa que alimenta, casa do alimento, ou uma definição bem simples, casa do pão. Belém de Judá quer dizer casa do pão. Olha que interessante, eu estou deixando a casa do pão para buscar estabilidade em outro lugar. Então não existe segurança nenhuma longe de Deus. Não existe estabilidade nenhuma longe de Deus. Ah, mas lá eu vou ganhar mais, lá eu não vou ter problema. Mas se para isso for necessário abrir mão de Deus, não tem segurança nenhuma longe de Deus. Então o que eu faço, pastor? Queridos, quando faltar pão na casa do pão, a questão não é abandonar a casa do pão, mas buscar o doador do pão. A padaria não quebrou. O dono do pão, ele tem pão em abundância. Se faltou pão, não foge, vai buscar quem tem para dar. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não posso, mas ele pode. Eu não sou, mas ele é, e ele não mudou. Ele não mudou. Então o que nós precisamos entender? É preciso, pastor, buscar o auxílio debaixo das asas do Onipotente. Por que a gente fala dessa falsa ilusão, como o senhor bem colocou? Porque, irmãos, às vezes a gente está enganando a nós mesmos. Tem gente que está postando aí, fingindo que está tudo bem, mas só Deus sabe como é que ele está. Ó, as postagens, deixa eu dizer uma coisa, não acredita em tudo que você vê nas redes sociais, não. Ninguém posta, diz, hoje eu estou mal, hoje, olha, eu não tenho nem que comer. Ele posta no dia que ele foi no restaurante chique. Ele levantou, fez a maquiagem, ele arrumou o topete, agora ele tira foto. Mas não tirou foto com a cara amassada. E aí, o que acontece? Moabe é a doce ilusão. Você está na casa do pão e parece que aqui tem problema, e lá fora está tudo bem. Você olha para dentro da sua casa e diz assim, eu sou crente, eu oro, mas a minha vida como está? Aí passa o ímpio. E aí eu lembro de Asaf. Passa o ímpio, pastor, e assim, meu Deus, o cara não ora, não busca, e parece que nem tem problema. Senhor, eu que estou aqui, meu irmão, cuidado, é uma falsa estabilidade, porque você só vai estar seguro se você estiver diante de Deus. E eu quero dizer para você, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Tem muita gente aí que parece que está bem, mas não está. Mas tem muito servo de Deus que parece que está na crise, mas essa crise uma hora vai passar. O nome de Deus vai ser glorificado, pastor. Eu me lembrei de um negócio. Para quem não sabe, eu tenho um estacionamento, tenho um lava rápido. E há muitos anos atrás, irmão, não faz muitos anos não, acho que uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, entrou um Porsche branco para lavar. Entrou o quê? Um Porsche. E nós estávamos, depois que nós lavamos tudo, aí tiraram uma foto, eu do lado do Porsche, e botaram no Face. Passou 5 minutos, já começaram a me ligar. O senhor comprou? O senhor comprou? Aí teve uma pessoa que eu sabia que era tão invejosa, eu falei, comprei, mas no meu coração eu falava assim, um dia eu compro. Aí a pessoa, como que você conseguiu? Eu falei, rapaz, você acha que eu vou comprar um Porsche? Você está me perguntando por quê? Não, eu vi. Eu falei, meu amigo, eu tenho um lava rápido. E quem tirou a foto e postou, eu estava do lado. Então, agora tem pessoas que comem sardinha e quer caviar. Pergunta para o teu irmão do lado, diga assim, você já comeu sardinha? Quem comeu, levante a mão. Agora abaixa a mão, quem comeu já caviar? Entendeu? A gente tem que comer o que tem, e não fingir que está comendo uma coisa que não está.
É forte esse negócio. Fala para o teu irmão, Deus vai te dar estabilidade. Quem vai ter prosperidade aqui, irmão? Ah, não. Quem vai ser próspero aqui? Ah, então aponta o dedo para o irmão e diga assim: na tua garagem vai ter Porsche. Mas não vai ser para aparecer, não. Vai ser porque Deus vai fazer você crescer. Amém, gente? Você vai ter e vai aparecer, mas não vai ser para aparecer no sentido, aquele sentido, eu tenho, eu sou, não. Vai ser natural, porque Deus vai prosperar a tua vida. Forte esse negócio que o pastor falou aí. Você quer falar mais alguma coisa? Pastor, eu só queria falar aqui, como o senhor, até dentro desse raciocínio, às vezes, irmãos, as nossas decisões nos prendem por muito mais tempo do que nós imaginamos. E a questão da falsa estabilidade, dessa ilusão, como o pastor falou, às vezes você vai se enganando, você come sardinha, né, e pensa que é caviar. Qual que é o perigo? Quando você olha lá nos versos primeiros que eu li, diz assim: Elimeleque disse, nós vamos apenas por um tempo. Olha que interessante. Mas quando você olha o verso de número 5, diz assim: eles ficaram lá por 10 anos. Ou seja, prendeu muito mais do que eles imaginavam. E o que é pior, saiu para buscar estabilidade para a sua família, e lá foi o lugar onde ele morreu. Saiu para buscar estabilidade para os seus filhos, e lá foi a terra onde ele sepultou os seus filhos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Cuidado, cuidado, porque você pode estar deixando a casa do pão para buscar estabilidade e perder toda a tua família. Teus filhos estão aqui na igreja e você está querendo buscar outra coisa. Cuidado, porque Moabe pode ser terra que sufoca os teus filhos. É melhor estar na casa do pão e ter toda a família em volta da mesa, servindo ao Senhor, do que buscar uma Moabe e perder a tua casa, perder o teu casamento, perder os teus filhos. Querido, fica no lugar aonde Deus te colocou. E eu vou falar algo que o Espírito Santo está me tocando de falar. Conheci muitas pessoas, pastor, que disseram: não, eu vou sair porque vou para outro lugar, porque eu não quero isso. Só que foi e não foi para lugar nenhum, ficou em Moabe, deixou de congregar, deixou de cultuar. Pergunta onde está os filhos hoje? Fora. Pergunta onde está o esposo hoje? Fora. Pergunta então, meu irmão, fica em Belém de Judá. Crise a gente passa, Deus dá vitória e Deus vai nos levantar. Prova, a gente não foge dela, a gente enfrenta e Deus dá graça, e a gente vai ter a nossa casa servida ao Senhor. Uma vez, pastor, eu e a Glória, a gente estava noivo, né? A gente passou uma crise, e aí eu fiquei meio rebelde, pastor. Falei para ela assim: vamos congregar em outro lugar, vamos hoje cultuar em outro lugar para ver se Deus fala mais gente. E aí eu fui longe, fui lá para o Bom Retiro, uma igreja grande lá. Aí eu estou sentado lá e o pregador fez assim: você saiu de lá para vir para cá, mas Deus manda me dizer que você tem que ficar lá, crise, você passa no lugar onde você está plantado. Eu cutuquei, disse: vamos voltar. Diga aleluia, gente. Irmão, eu fiz um negócio, tem algum sentido que eu vou falar aqui dentro disso aqui. Por que às vezes tudo que a gente vê, nem tudo que a gente vê é aquilo. Repete comigo: nem tudo é aquilo. Uma vez eu achei uma coisa interessante, aquilo foi coisa de Deus. Existe o Facebook, sim ou não? Mas me fala para mim, o que tem que o pessoal visita mais no Facebook? É Store, é esse o nome, Store. Eu coloquei no meu Store, presta atenção, talvez pessoas aqui vão lembrar disso. Eu coloquei, pastor, daqui para cá engessado, só a perna. No meu Store, uma perna engessada. Alemão, você lembra disso? Quantos minutos passaram que pessoas me ligaram? Em 1 minuto. Pastor, como foi a queda? Diante de Deus. Pastor Vanderlei, o senhor está em que hospital? Irmão, eu só coloquei um pedaço de uma perna. E eu fiz isso porque ele falou assim para mim: pastor Vanderlei, o Store é mais visitado do que você imagina. Eu falei: imagina, coloca aí, em 1 minuto. Alguém lembra disso que está aqui? Alguém lembra?
Em 1 minuto, começaram a me ligar. Eu gostei da preocupação, mas era apenas uma perna de alguém. Olha para alguém do lado e diga: nem tudo que você vê é que está acontecendo. Irmão, o que tem de propaganda enganosa, o que tem... Eu estava refletindo, pastor, posso falar um pouquinho? Eu estava refletindo esses dias. Você viu aquela propaganda da Dolly? Ele abraça o Dolinho. Quem gosta de Dolinho? Diga amém, deixa eu ver ali. Coca-Cola, aleluia, diga aleluia. Tem Dolinho também. Você viu o dono lá da Dolly, o que ele faz? Ele abraça. E brasileiro não tem medo? Ali é um recado, pastor. Ali é um recado. Por quê? Porque nem tudo que a gente ouve ou vê é uma verdade. Hoje eu estou pregador, hein, irmão? Hã? Quem está recebendo hoje aqui, diga graças a Deus. Então, dentro do que o pastor falou aqui, a gente tem que saber lidar com a falsa estabilidade. Amém? A última pergunta, essa aqui é para arrebentar, pastor. Tem solução para essas crises? Tem solução, irmãos. O que nós precisamos entender é que nós servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que cria situações, um Deus que abre porta aonde não tem porta, um Deus que é o Deus do escape, um Deus que, se preciso for, Ele manda nuvem no teu deserto, se necessário for, Ele vem com coluna de fogo. Queridos, há solução. No entanto, nós precisamos entender algo muito importante. Toda ação gera uma reação, e toda atitude precipitada gera uma consequência. Há solução? Claro que há. Deus tem o poder de restaurar? Tem. Se você ler no livro de Ruth, capítulo 1, verso 6, eu vou ler, diz assim, pastor: e quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Primeira coisa que a gente precisa entender: Deus sempre vem ao auxílio do seu povo. É por isso que tem como se livrar dessas crises. É por isso que tem como vencer. Por quê? Porque você serve a um Deus que vem ao teu socorro. Você serve a um Deus que vem ao teu auxílio. Meu irmão, você é pai, você é mãe. Você vai deixar o seu filho cair no buraco, vendo ele cair no buraco, não vai fazer nada para ajudá-lo? Eu gosto de uma experiência que eu vivi. Acho que eu já contei isso aqui uma vez. E eu lembro, o Lucas era bem novinho, pequenininho, a gente foi levar ele num parque para brincar, tinha um escorregador bem alto, e ele disse: pai, eu quero ir naquele. E eu falei: logo aquele. E a gente, como pai coruja, meio assim, né, primeiro filho, né, irmão, não deixa nem andar descalço, aquele zelo todo, né? Depois que vai vir nos outros, a gente não esquenta mais, né? Deixa aquele anticorpo, mas o primeiro, né, chega até uns exacerbados, né? Não, mas essa criança não vai. E eu todo preocupado. E aí Lucas foi, eu ajudando ele a subir a escada. E criança é assim, venceu o desafio, perdeu o medo, né? E ele começou a ir, toda corria lá, subia no escorregador e ia. Eu me distanciei, sentei ao longe, mas ele no ângulo da minha visão. Foi quando chegou um grupo de meninos maiores. E aí, quando ele ia para o escorregador, os meninos maiores vinham e empurravam ele. Não, agora é minha vez, né? Falava até agora é minha vez, baixinho. Ia, subia. E fez uma, fez 2, e eu olhando de longe. Pensa, irmão, num pai coruja ciumento. Eu comecei a olhar e disse assim: esses meninos pensam que ele está sozinho. Esses meninos pensam que ele está sozinho. Aí vim andando devagar, levantei, vim andando devagarzinho. Quando o menino foi empurrar, ele disse assim: não, quem vai? Ele ia para a escada, vinha um e empurrava. Quando foi empurrar ele, disse assim: é a vez dele agora. A menina fez assim: tio, é a vez dele, pode ir, baixinho, é a sua vez. Pastor, por que o senhor está contando isso? Só para você lembrar que no meio dessa crise você tem um pai que é grande.
Só para você lembrar no meio dessa crise que você tem um pai que vem ao teu auxílio, que você tem um pai que vem cuidar de você, e que não importa o que você está enfrentando hoje, Ele é todo poderoso para entrar nessa causa e te dar vitória. Mas olha que interessante, o texto diz, verso 6 que eu li: Noemi ouviu falar que Deus veio ao auxílio do seu povo. E isso é forte, pastor. Por que ela ouviu falar? Porque ela não estava lá. Ela deixou a terra. Se ela estivesse lá, ela não tinha ouvido falar. Ela tinha desfrutado do auxílio de Deus. Se você deixar a terra da promessa por causa da crise, você vai ouvir falar. Mas se você ficar, você não vai ouvir, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. E aí eu preciso entender isso. A gente erra. O desespero faz a gente errar, pastor. O desespero faz a gente tomar decisões precipitadas. A gente corre, a gente cria situações. Mas sabe como Deus é lindo? A graça é maravilhosa. Deus nunca vai te deixar desamparado. Deus nunca vai te deixar desamparada. Sabe como a Noemi, cujo nome significa agradável, queria que as pessoas chamassem ela de amarga, amargurada? Alguém que tinha um nome agradável, agora era conhecida como amarga. Por quê? Porque a crise azedou seu coração. Mas ela decidiu voltar. Chega para as noras dela, que agora estão viúva. Noemi está viúva. Aquilo que era para ser simples levou 10 anos. Em 10 anos, ela longe da terra da promessa só perdeu. Então, querido, se você for embora, você só tem a perder. Então aguenta firme, porque Deus vai te ajudar. Aí ela diz para as noras dela assim: sabe uma coisa? Eu já estou avançada de idade, não posso dar filho para você. Se eu engravidasse hoje, não tinha nem como vocês esperar os meus filhos crescerem para casar com vocês. Então faz o seguinte: volta para a casa do pai de vocês. Eu não tenho nada para dar para vocês mesmo. E ela vai dizer isso: eu saí cheia e voltei vazia. Olha aí. Agora, se tu está vazio e ainda está na terra da promessa, Deus vai te encher. Agora é perigoso tomar decisão no calor do momento. Ela foi. Aí as noras dizem: não, nós vamos com você. Ela disse: não. Aí uma delas, a órfã, disse assim: bom, tá bom, eu vou voltar para casa do meu pai. Você não tem nada para dar, eu vou voltar para lá. Aí ela olhou para Ruth e disse assim: Ruth, você não vai? Ruth, cujo nome significa amizade. Olha que lindo isso. Cujo nome significa amizade. A Ruth disse assim: vou não. Ruth, pode ir. Não insisto, não te deixarei. Aonde tu te deitares, eu deitarei do lado. A partir de agora, o teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu estou junto para te ajudar. Olha como Deus é lindo. Deus sempre vai colocar alguém para estender a mão para você, para te ajudar. Quem sabe hoje Deus não está levantando alguém dizendo assim: vou te ajudar em oração, vou te ajudar na intercessão. Você não está só, vou te ajudar, vou abraçar essa causa com você. E sabe o que acontece? Elas voltam para a terra e Deus começa a dar vitória. Tem vitória de Deus chegando. Meu Deus do céu. Diga aleluia, gente. Hoje vamos fazer um negócio inédito aqui. Nós vamos cantar eu e o senhor. Nós vai cantar, uai. Diga aí, nós vamos cantar, uai. Mas vocês vão ajudar a gente a cantar. Mas antes, irmão, dentro do que o pastor falou aí, Deus falou algo no meu coração. Eu sou pastor, eu não pedi para ser pastor. Quem me ouviu que eu falei isso? Só que como pastor eu já vi, já ouvi, já presenciei, já acabei entrando na vida de muita gente, vendo gente bem, gente mal, gente se dando mal, gente se dando bem, como pastor. Ou não que a gente queira entrar, a gente acaba entrando. Às vezes uma oração que você vem aqui e fala: pastor, ora pelo meu filho ele está internado. Aquilo a gente toma para a gente e fica na nossa mente, no nosso coração.
Eu como pastor, irmão, eu já vi muitas pessoas muito bem aqui na igreja, mas andando com pessoas erradas, foram influenciadas, saíram da igreja. Se saísse da igreja e fosse para outra, eu como pastor ficaria muito feliz. Mas saíram para a igreja para ir para onde? Para Moab. E eu não tenho prazer nenhuma nisso como pastor. Lembra o que eu falei no início? Eu não pedi para ser pastor. Eu tenho um coração de pastor. Eu não pedi para ter, eu tenho. E a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, irmão, toma cuidado. Não, você vai falar isso para alguém antes da gente cantar. Fala para essa pessoa do lado. Tome cuidado com as influências negativas. Eu não estou falando só dentro de uma igreja. Eu estou falando no ambiente profissional. Eu estou falando até mesmo, irmão, no ambiente parentesco, família. Tem famílias que não estão conversando. Tem pessoas que não conversam. Eu não vou negar para vocês, eu fiquei muitos anos sem conversar com uma irmã. Mesmo eu estando 100% certo no meu achar, aquilo não era legal para mim. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Toma cuidado. O que entra aqui e o que desce aqui. Eita, hoje eu estou profeta. Fala assim para essa pessoa, toma cuidado. Olha para mim aqui. O que entra aqui, fala para a pessoa o que entra aqui. Fala assim, ó, e desce aqui. Forte, né, pastor? Pastor, e olha o que o senhor falou. O que é andar com a pessoa errada e o que é andar com a pessoa certa. A Ruth e a Noemi voltam. Elas chegam. Elas não têm mais nada. Aí a Ruth olha para Noemi e diz assim: como você já está avançado de idade, eu vou fazer algo para nós dois não morrermos de fome. Nós duas morremos de fome. Eu vou pegar espiga. E era o respigar. O que era o respigar? Na colheita em Israel, o que eles faziam? Por exemplo, era uma lei de Deus, pastor. Olha que interessante isso. As espigas que caíssem, eles não deveriam voltar para pregar, para apanhar. Por quê? Porque era uma lei de Deus, para que não haja fome na terra. Então quem tivesse fome teria liberdade de vir e pegar do chão. Não poderia colher lá, porque o campo tem um dono. Mas as que estão caídas, eles poderiam pegar. Era uma lei de Deus. A Ruth pegou e falou assim: você não tem mais força, mas eu vou buscar por nós dois. Eu vou buscar por nós duas. Olha o que é mais lindo. Ela foi respigar, que era prática, pegou. Tem alguém olhando ela. Um homem por nome Boaz. E Boaz era o dono do campo. Ruth não sabia, mas era o parente próximo da Noemi, aquele que tinha por direito o resgate. Existia uma lei em Israel, a lei do levirato. E a lei do levirato dizia o seguinte: que se a mulher ficasse viúva, o parente próximo tinha o direito de resgatá-la, mas resgatá-la é assumir as despesas, a responsabilidade e trazer ela a um novo nível. O Boaz olhou e perguntou assim: quem é essa mulher aí? É Ruth. Ruth é nora de Noemi. Ela está buscando aqui porque Noemi não tem mais força para buscar. O Boaz olhou e disse assim: deixa cair mais. Deixa cair mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Tipologicamente falando, quem é aquele que tem o direito de nos resgatar? Quem é o nosso remidor? É Cristo. Você veio aqui mesmo sem força, buscar por alguém que não tem força para buscar, pedir por alguém que ficou lá dentro da tua casa. E sabe o que o teu remidor está dizendo? Você vai levar muito mais do que você veio buscar. Te prepara para encher os cestos, e você vai voltar para casa transbordando. E tem mais, te prepara, porque assim como Boaz, ele fez com Ruth, remiu ela, resgatou Noemi, mudou a história das duas. Hoje o teu remidor, que é Cristo, está mudando a história da tua casa, a história da tua família, a história da tua vida. Eu vou fechar isso, vou parar de falar e falo com
faço para o pastor, que ele tem que ter nascido. A Bíblia diz que Boaz se casou com Ruth e ela gerou, e teve um homem por nome Obed, que foi o avô de Davi. A Ruth, a moabita, entrou na linhagem do Messias. Forte demais. Sabe o que Deus está dizendo? Estou pegando a maldição. Joga sua mão para o céu agora. Joga sua mão para o céu e diga assim: a maldição está virando bênção. Bate na mão dessa pessoa e diga: a maldição está virando bênção. Só quem vai sair daqui na bênção e vai deixar a maldição bem longe, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Oh, glória! Vamos cantar.